Executivo, da Coordenação de Representação Institucional e de Missão. Acolho a todos e dou as boas-vindas aos nossos convidados e participantes que se encontram presencialmente na sede do Brasil para participar de mais uma edição dos Diálogos Prospectivos. Os Diálogos Prospectivos se constituem uma iniciativa das áreas de representação institucional e missão da Brasil, cujo objetivo é debater com especialistas das respectivas áreas sobre os cenários, perspectivas de futuro e o lugar da instituição marista nos contextos da educação e formação da juventude, sistematizando os principais pontos de destaque e disponibilizando-os para as províncias maristas com o objetivo de subsidiar o planejamento e futuras ações na área da educação. Esta é a terceira edição dos Diálogos Prospectivos de 2014, sendo que na primeira edição, em junho, discutimos sobre a temática da educação e os cenários futuros e a missão marista. Na segunda edição, que aconteceu em outubro, essa debateu sobre o tema da família e a educação em tempo integral, implicações para as políticas de relacionamento institucional. Diante da acolhida, dando as boas-vindas a todos, neste momento, então, passo a palavra à nossa colega Dianide Paixão, assessora da área de missão, que será a mediadora do encontro de hoje. Obrigada, irmão. Boa tarde a todos. Eu também quero dar as boas-vindas a todos vocês e dizer que é um prazer, uma alegria estar com vocês nesta tarde para discutir um pouco sobre as juventudes e as perspectivas de formação no ensino médio. Nós agradecemos a presença de cada um dos convidados, dos palestrantes, né, que aceitaram o nosso convite, e a presença dos amigos e colegas da União Marista do Brasil, que vieram também trazer os seus conhecimentos e as suas boas energias ao nosso encontro de hoje. Normalmente, nós fazemos uma transmissão online dos Diálogos Prospectivos. Excepcionalmente hoje, não foi possível proceder com essa transmissão em função de um conflito de agendas. Os equipamentos não estiveram, então, disponíveis para este momento. De qualquer modo, nós estamos procedendo com a gravação, que será depois disponibilizada ao Brasil Marista, com votos de que se multipliquem reflexões nos espaços, nas instituições maristas e em outros espaços onde essa temática se constitui também como importante. Então, para tratar deste tema, nós contamos com a presença de dois grandes pesquisadores, o professor Dr. Maurício Perondi, e o professor que é da PUC do Rio Grande do Sul, e o professor Dr. Carlos Ângelo, que é da Universidade Católica de Brasília. Tínhamos também a presença confirmada de Alessandro Melchior, mas hoje pela manhã ele nos comunicou da impossibilidade de estar presente. Então, nós temos uma programação que é para 2 horas de debate, de conversa. Sendo assim, cada um dos participantes terá 30 minutos de fala. Em seguida, a gente abre para o debate, a partir de perguntas que podem chegar à mesa por escrito. E, por fim, a gente concede mais um tempo para que vocês façam as considerações finais, digam mais alguma coisa que, porventura, ficar perdido. Tudo bem? Tudo bem. Então, nós vamos ouvir primeiro o professor Dr. Carlos Ângelo de Menezes Souza, que é doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília, mestre em Educação pela Universidade Federal do Ceará, bacharel em Ciências Sociais e licenciado em Teologia pela Universidade Federal do Piauí. O professor Carlos atua como professor na graduação e na pós-graduação em Educação da Universidade Católica de Brasília e é pesquisador da Cátedra Unesco de Juventude, Educação e Sociedade da UCB. Atua principalmente nos temas de juventudes, movimentos sociais, religiosidades, política, tecnologia, sociabilidades e poder. Professor, a palavra é sua. Uma boa tarde para todos e para todas.
Inicialmente eu quero expressar o meu contentamento pelo convite, pela possibilidade de estar aqui mais uma vez. Então, agradecer ao Corpo da Brasil, também ao colega a possibilidade dessa interlocução aqui nesse momento, e também a presença de vocês, o público aqui. Eu vou fazer a minha exposição em 2 blocos. No primeiro bloco, eu vou tratar de alguns conceitos básicos da relação ou de uma perspectiva arendtiana de educação. No segundo bloco, eu vou trazer alguns dados de pesquisas realizadas no Brasil em especial, e aqui na Universidade Católica, na Cátedra Unesco, no programa de pós-graduação, sobre juventudes e tecnologias e outros dados que vão nos ajudar a perceber melhor essa presença da juventude como protagonista na sociedade. A minha perspectiva de fala vai ser uma perspectiva em especial pautada pelas ciências sociais e a filosofia. Como eu anunciei que vou tratar no primeiro bloco sobre a Hannah Arendt, já antecipo dizendo que, embora ela seja de fato uma filósofa, mas ela dizia que não se caracterizava, não se apresentava como tal, mas como uma cientista política. Então, a primeira observação que eu gostaria de dizer é que há uma crise no mundo moderno. Nós vivemos uma crise no mundo atual. Nas palavras do Bauman, nós temos uma modernidade líquida, vivemos tempos líquidos. Tudo se esvai em nossas mãos, nada se caracteriza com firmeza, e é a partir então dessa crise que eu gostaria de destacar alguns pontos. A educação como tal, ela como parte constitutiva da realidade, ela também está em crise. O Brasil, ele vive uma forma própria dessa crise. E no caso do ensino médio, devido em especial à característica do seu público, as suas peculiaridades do público e sua faixa etária, também vive essa crise. E além disso, há uma crise política e sócio-histórica, como bem acentuava um dos nossos grandes e, julgo, um dos maiores educadores do Brasil. E me permitam eu iniciar, então, a exposição sobre essa crise que vivemos na educação com as palavras desse educador, que intencionalmente eu não vou dizer quem é, para depois anunciar. Ele diz assim: a educação e as suas instituições sofrem, ademais, a ação das forças sociais, que o desenvolvimento brasileiro vem liberando. A educação de tipo acadêmico e livresco não está sendo procurada pela população brasileira, em virtude dos ensinamentos que ministra, mas pelas vantagens que oferece e pela maior facilidade de seus estudos, de modo que nem professores nem alunos lá estão seriamente a buscar sequer os próprios objetivos caracterizadores da escola, o que leva a uma complacente redução desses mesmos objetivos a, abre aspas, passagens nos exames, fecham aspas. A escola se faz intrinsecamente ineficiente, se assim nós podemos pronunciar, pois não é peixe nem é carne, reduzindo-se a uma série de estudos disparatados e inconsequentes, se não fossem nocivos. Essas palavras, esses escritos, são por Anísio Teixeira, na obra A Educação e a Crise Brasileira, que foi editada há quase 60 anos atrás, em 1956. Percebam que essa crise, então, não é nova. E nessas palavras
do Anísio Teixeira, nós podemos observar uma série de aspectos que, infelizmente, ainda hoje se fazem presente na realidade do ensino médio do Brasil. Contudo, eu convido a todos a pensarmos crise não como uma degeneração, como uma ruína, como um desastre, mas, em uma perspectiva arendtiana, crise é uma oportunidade crucial para decisões, para rupturas com um modo de pensar, isso é, em vista do novo. Pensar sem corrimão. Essa ideia de pensar sem corrimão é muito interessante. Isto é, parar para pensar sobre a própria experiência. E logo, a gente precisaria pensar, e é bom que eu explicite, que a crise não é da escola em si, mas da sociedade, do mundo em geral. Não, sendo assim, temos que considerar não só apenas os fatores intraescolares, mas em especial os fatores extraescolares. E a essência da educação para Arendt é a natalidade, isto é nascer para o mundo. Para que a gente possa compreender melhor, então eu vou fazer uma rápida digressão sobre o que é esse nascer para o mundo e o que é natalidade para Hannah Arendt. Natalidade seria a ideia que ela auriu de Santo Agostinho, em que ela diz que nós não nascemos somente para esse ciclo vital. Como qualquer outro animal, nós temos um ciclo vital. Mas nós nascemos também, além dessa vida, desse ciclo vital, nós nascemos para o mundo. E o que seria esse nascer para o mundo? Nascer para o mundo é o que caracteriza então esse mundo. O mundo se caracterizaria por tudo aquilo que é produzido pelo próprio homem, que é construído através do trabalho. Por exemplo, nessa sala, todo esse aparato que nós estamos vendo aqui, presenciando, essa cadeira, além desses objetos, todas as outras construções fazem parte do mundo, constituem o mundo, como, por exemplo, a arte, as cidades e outros. O mundo seria esse legado histórico, literário, científico, artístico, deixado pelas gerações que nos precederam. Então, essa natalidade e o novo são dois importantes conceitos para pensarmos a concepção ou essa perspectiva arendtiana de análise dessa crise da educação. O mundo, ele nos precede e para vivermos nele precisamos ser iniciados. O mundo aqui precisa ser compreendido não meramente como geográfico, mas ele é também histórico, pois ao nascermos, nos deparamos com a língua, que nos socializa, cria laços, nos faz compartilhar significados com aqueles com quem convivemos, bem como com os antepassados, com aqueles que fizeram parte desse legado histórico. E aqui a gente poderia citar uma série de grandes personalidades do mundo, da história, que ainda hoje se fazem presente entre nós. Poderíamos pensar no campo da literatura, o nosso grande Machado de Assis, saindo do Brasil, o Rainer Maria Rilke, e tantos outros, a Clarice Lispector. Esse processo de constituição do mundo, das relações, e em especial a partir da linguagem, nos possibilita ter esse diálogo entre o passado e o presente, e o futuro, logo no presente. É importante destacar que o compromisso com o mundo, por exemplo, com a língua, expresso na língua, é o que nos perpetua na história. A língua, ela ficará para o futuro, como elemento do mundo e para as novas gerações. O mundo não é, portanto, só geográfico, ele é também histórico. Significa que compartilhamos um passado. Esse passado é diversificado e é plural. Para Arendt,
a dimensão da profundidade da existência humana depende da memória do passado. Não é dado por um indivíduo isolado, mas há um pertencimento a um mundo maior que ele, tanto para trás quanto para a frente, isto é, o futuro. Sendo, então, a essência da educação a natalidade, isto é, nascer para o mundo, logo a educação tem a ver com a iniciação neste mundo. E sobre essa iniciação neste mundo, eu gostaria de discorrer um pouco mais. Aqui reside uma contundente crítica à kantiana de que a educação prepara para o futuro e não tem a ver com o passado. Sua meta, segundo o que a gente costuma infelizmente ouvir, e temos ouvido bastante, que a meta da educação é preparar para o mercado de trabalho e para o amanhã, ou pelo menos só para isso. Ora, há nesse pensamento um duplo equívoco. Qual? Primeiro, se pressupõe de que saibamos o que será o amanhã, o que é pouco provável. Segundo, e mesmo que nós soubéssemos, significa um aniquilamento da liberdade do âmbito da vida humana. Explicando. Para Arendt, a liberdade não significa a livre ação em relação ao outro, mas em relação ao passado. Tem a ver com a possibilidade da construção daquilo que é novo. Vincula-se, assim, originalmente, à ideia de natalidade, ao fato de que o homem é sempre início. Dele nós não sabemos qual será o futuro. Roubaríamos das novas gerações as possibilidades de se criar algo novo, um futuro completamente inesperado para a gente, bem como negaríamos um pertencimento ao mundo que nos precedeu, ao negarmos esse passado. Assim, a educação tem uma natureza conservadora, entendamos bem esse sentido. Por que a educação tem essa natureza conservadora? Porque pois por meio dela é que o legado histórico cultural do mundo que nós vivemos, no qual vivemos, ele é renovado, ele tem a possibilidade de ser renovado pelas novas gerações, via processo educativo. A natividade em cada ser humano não se dá em forma de cópia, de repetição. Dar-se a partir da criação de novos sentidos, em uma experiência de diálogo com o legado do passado. Aqui há a possibilidade da dimensão da profundidade da existência humana, pois se fará presente através do diálogo. Por exemplo, com aqueles a quem a gente convide para fazer parte desse diálogo. Conforme eu já mencionei, o passado ele se faz presente aqui. No caso, eu citei o Machado de Assis, nós poderíamos citar o próprio Marcelino de Champagnat, enfim, com todos aqueles com quem a gente queira convidar para esse diálogo. Todavia, para se convidar ao diálogo, é preciso conhecer. E esse conhecimento se dá também e em especial através desses processos educativos. Nesse primeiro bloco, então, eu gostaria em síntese de destacar 3 aspectos. Quais? Primeiro, que vão nos ajudar a pensar melhor alguns dados que eu vou trazer no segundo bloco. Primeiro, educar é criar uma relação de pertencimento ao mundo, um mundo pluralista, um amor mundi, na expressão agostiniana resgatada por Arendt. O que seria esse amor mundi? Seria o amor ao mundo, seria tornar o mundo compreensível, criar
uma inteligibilidade, fazer sentido. Isso é educar. Segundo, o mundo moderno, ele esfacelou a tradição. Já não temos mais experiências incontestes entre nós. Para Arendt, no mundo moderno, não temos princípios e julgamentos que estejam acima de qualquer questão. Isso não é uma hecatombe, pois temos o rico legado histórico do mundo, coisas belas que podemos trazer ao diálogo, mesmo que não tenha mais a autoridade da tradição. Em alusão a Walter Benjamin, ela utiliza uma interessante metáfora do Benjamin, que é, frente a essa crise, frente a essa queda, esse esfacelamento da tradição e da autoridade decorrente da mesma, precisamos mergulhar nas profundezas do mar e tomar as pérolas que estão no fundo. Então, a educação pode resgatar esses importantes aspectos, esse legado da história. E por fim, o terceiro aspecto que eu destacaria nesse bloco é que a educação é para gerar sentidos e não finalidade em si. Bom, passemos então para o segundo bloco. Infelizmente, as críticas anisianas que eu apresentei a partir da leitura no primeiro bloco, em boa parte elas permanecem atuais. Algumas pesquisas, elas asseveram esse descompasso entre o passado e o futuro, isto é, no presente. Aqui vou fazer uso de algumas pesquisas do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Católica e da Cátedra Unesco, bem como algumas pesquisas em âmbito nacional e internacional. Quais? A Pesquisa Nacional sobre o Perfil e Opinião dos Jovens Brasileiros, da Secretaria Nacional de Juventude, realizada no ano passado, em 2013. A Pesquisa Juventude Levada em Conta, do IPEA, também realizada em 2013. E a Geração Interativa Ibero-Americana, Crianças e Adolescentes Diante das Telas, de 2008. Além de uma pesquisa recente, Juventude Conectada, realizada pela Fundação Vivo e a Escola do Futuro da USP. Mas antes de apresentar esses dados, eu gostaria de convidá-los e convidá-las a pensarmos duas grandes perguntas que vão servir. A minha ideia é de que possam servir de guarda-chuva para acolher esses dados, né? Vocês sabem que dados, sobretudo os dados estatísticos, eles são utilizados de acordo com o interesse de quem vai utilizar, né? Então, eu vou lançar a primeira pergunta, uma questão-chave para pensar. As novas gerações, elas têm cotejado o legado histórico-cultural do mundo como? Apenas o reproduz ou o renova? Sobre essa pergunta, eu gostaria de trazer então à tona, a partir de um dado de pesquisa, de um corte, a seguinte problemática. Por exemplo, nós temos falado, ou temos ouvido falar muito, de que a juventude hoje, e aí em especial nós vamos entrar na questão do ensino médio, que é um período, né, bastante exigente na formação dos nossos adolescentes e juventude, se eles têm lido e se eles têm produzido textualmente. Tá? Se lê menos hoje, se produz menos textos hoje, a gente vai observar que como o mundo mudou, como o mundo, em especial, no contato com essas novas tecnologias, tem tido uma mudança substancial nas relações e no próprio processo, na forma dos adolescentes e jovens pensarem, se comportarem, se relacionarem. Então é preciso observar mais
e não cair na tentação de rápidas falas de dizer que não, nós não temos tido mais leituras ou eles têm produzido menos. Pesquisas realizadas junto ao público universitário e junto ao público do ensino médio têm mostrado que, por exemplo, os jovens universitários, eles costumam não fazer muita distinção, ou pelo menos consideram tanto a leitura no livro impresso, quanto nas telas. E o jovem do ensino médio, o adolescente e jovem do ensino médio, eles têm uma preferência pela internet, ou pela consulta em tela, via computador ou qualquer outro aparato, né? E o que vai distinguir esses dados? É de que vai depender da intencionalidade. E eles falam em pesquisas, tanto através dos dados qualitativos e quantitativos, vão mostrar que há uma intenção. De acordo com a intencionalidade, eles fazem a opção pelo tipo de leitura e pelo tipo de produção de texto. Tá? Podemos então identificar que há nessa juventude uma série de intencionalidades e novas formas de leitura dessa realidade e do mundo. Então, a identificação da não leitura ou da pouca leitura do jovem incorre em uma visão preconceituosa e, assim, obliteradora de outras formas e estratégias de leitura do jovem. Na mesma pesquisa, na pesquisa da Mustafá, ela mostra que a internet é buscada mais a partir de uma perspectiva enciclopédica, de informações resumidas, rápidas, breves, enquanto os livros seriam para o acesso mais aprofundado, mais, na expressão que eles utilizam, mais discursivo, né? E outra pesquisa sobre a geração interativa na Iberoamérica, que foi realizada na Argentina, Chile, Colômbia e no Brasil, mostra que, no caso dos jovens e adolescentes brasileiros, além da grande utilização dos meios tecnológicos, há também uma produção textual através de blogs, de blogs e outras formas de expressões na web. Aqui me parece que cabe bem a ideia de que nós estamos, no processo de transmissão de conteúdos na escola, nós visamos o quê? Formar uma cabeça bem constituída ou uma cabeça bem cheia. Tá? Essa é uma ideia do Monteiro, tá? Que já dizia que prefere uma cabeça bem feita do que uma cabeça bem cheia. A segunda pergunta que chave para a gente pensar, e aqui já encaminho alguns para a conclusão, seria quais e como têm sido apresentadas as referências do legado histórico-cultural do mundo às novas gerações. E quem transmite, em geral, somos nós, educadores. Tem havido um amor mundi, uma preocupação com o mundo, um comprometimento com o mundo. Nas pesquisas que nós temos realizados, a gente infelizmente tem observado que o uso didático das tecnologias da informação e comunicação em escolas, por exemplo, do ensino médio, aqui em Brasília, em renomadas escolas, inclusive privadas, tem evidenciado que elas mais reproduzem os esquemas transmissores de informação, empobrecendo-os, do que oportunizam o exercício do pensar, de problematizar. Isto é, por exemplo, na pesquisa de Escalante, realizada no ano passado, o tablet se tornou um mero livro um mero livro de utilização dos estudantes, um livro digitalizado. E se subestimou bastante o uso
dessa tecnologia para outros fins, para o ajudar a pensar, a interagir, enfim, a criar algo novo. E talvez, por essa subutilização dessas tecnologias, na pesquisa Juventude Conectada, realizada esse ano pela Fundação Vivo e Escola do Futuro, da USP, os adolescentes e jovens têm afirmado que, quando eu vi esse dado, eu fiquei, será se é isso mesmo? Depois fui consultar os dados e de fato é isso. Eles afirmam o seguinte, que os jovens aprendem mais com as aulas presenciais do que com aquelas ministradas online. 47% dos jovens afirmou concordar total ou quase totalmente com essa afirmação. Significa o quê? Não, os jovens não têm traquejo, não têm afinidade, não gostam dessas tecnologias? Não é isso. Certamente a forma como as escolas, as instituições têm utilizado dessas tecnologias tem sido mais do velho, mais do tradicional, no sentido negativo da palavra tradição, porque ela também tem um sentido positivo. Então, esse dado então, é um dado que nos chama bem a atenção. Outros dados mais gritantes e contundentes também evidenciam esse descompasso e ausências de diálogo com o mundo, de introduzir nossas novas gerações no mundo, gerando um pertencimento, um amor mundi. E aqui... Quanto tempo? Bom, eu vou adiante. Tá. Então, eu gostaria de trazer então outros dados. Essa segunda pergunta, ela é uma pergunta direcionada para nós, educadores. Quais e como têm sido apresentadas as referências do legado histórico ao mundo, do mundo às novas gerações? Quais são os temas que nós temos trazido para a sala de aula, para o ambiente escolar, para os nossos processos educativos? Na pesquisa nacional sobre o perfil e a opinião dos jovens brasileiros, houve a seguinte pergunta: o que mais preocupa pessoalmente os jovens hoje? E, em declaração espontânea, eles disseram, em primeiro lugar, a questão da violência. Segundo, o emprego ou profissão. E terceiro, questões de saúde. E quarto, educação. Aqui, como a pergunta é o que mais preocupa, não é que eles não tenham interesse pela educação, mas talvez, segundo algumas leituras que possam ser feitas desses dados, é que a educação, ela tem, com todos os seus problemas, ela tem, para a juventude, tido um maior acesso a uma universalização, e isso tem, então, tirado, escanteado, pelo menos, para o campo da preocupação, né? E outra pergunta foi a seguinte: os problemas que mais os incomodam no país? Em primeiro lugar, com 67%, foi a corrupção. Segundo, o poder dos traficantes. Terceiro, a grande desigualdade entre ricos e pobres. Quarto, o racismo e outras formas de discriminação. Ora, se nós confrontarmos os primeiros dados que eu apresentei, o que mais preocupa e depois o que mais incomoda, nós vamos ver que a questão da violência é recorrente, é um problema sério. De que forma é que nós temos tematizado, que nós temos ajudado a pensar essa realidade da violência incitado a nossa juventude, os nossos adolescentes, a enfrentar essa problemática? Esse é um ponto importante para a gente tratar. E o que os jovens avaliam como mais positivo no país? Eles destacaram 2 pontos. Primeiro, a possibilidade de estudar, e segundo, a liberdade de expressão. Observe, então, que a educação é um valor para a juventude. E há um reconhecimento do Estado
da importância da democracia, da livre expressão entre os jovens. E um outro dado também que me chamou bastante a atenção, que pode nos ajudar a pensar dessa relação do novo que pode surgir, dessa preocupação com esse legado histórico que a juventude pode beber, é que qual seria a percepção desse jovem em relação ao mundo? Cerca de 9 em cada 10 responderam que os jovens podem mudar o mundo, sendo que 7 eles podem mudar muito o mundo. Logo, há um otimismo, e aqui eu não, talvez porque também seja otimista, eu não vejo um romantismo nisso. De fato, há um desejo, há uma esperança de mudança entre esses jovens. E para findar, para a gente depois abrir para o debate, pesquisas que nós realizamos no ano passado e nesse ano, por exemplo, a de Bittencourt e Lemos, sobre a participação política dos adolescentes e jovens no ciberespaço, observando como é que esses jovens percebiam a escola, a sua escola e a educação. Essas pesquisadoras, elas foram nos diários de classe, nos blogs presentes na internet, confeccionados pelos próprios adolescentes e jovens, e fez uma série de incursões nessas produções para perceber que, de fato, esses jovens têm algo a dizer, têm algo a falar sobre a educação que eles recebem, sobre os professores com quem convive e a escola em que fazem parte. E há, então, um certo protagonismo nessas ações. E há algo de novo aí surgindo. O interessante e lamentável é que, enquanto nós vimos esse surgimento do novo, essa relação com o mundo desses adolescentes e jovens, os adultos, aqueles que deveriam fazer esse rito de apresentação do mundo a esses adolescentes e jovens, eles eram aqueles que dificultavam ou queriam apresentar justamente a negação do positivo ou da possibilidade desse novo no mundo. Aqui teríamos outros dados, mas eu só anuncio para depois talvez um debate de quais seriam as formas de protagonismos que esses jovens pensam para o Brasil. E aí, depois eu posso apresentar. Eles também apresentam algumas possibilidades. Por fim, é interessante observar que essa pesquisa ela foi feita antes dos eventos de junho de 2013. Porque elas estão carregadas de elementos que depois a gente vai ver que aconteceram dos movimentos, inclusive tiveram um forte protagonismo juvenil. E já anuncio de que uma das formas que eles acreditam que possa mudar o mundo o primeiro lugar foi das mobilizações de rua e outras ações diretas. Bom, fico aqui por aqui. Agradecemos ao professor Carlos. Sua fala trouxe contribuições importantes para ampliar o nosso entendimento acerca da relação entre juventude e educação. Certamente alguns elementos que você trouxe vão retornar quando a gente abrir para o debate e aí em forma de perguntas das pessoas que estão aqui presentes. Então nós vamos passar a palavra ao professor Dr. Maurício Perondi, a quem eu tive a honra de conhecer hoje. O professor Maurício é mestre e doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é coordenador do Observatório Juventudes da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, membro do Fórum de Entidades de Juventude do Rio Grande do Sul. Professor Maurício, fique à vontade para proceder com sua fala. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui nesse diálogo, discutindo com vocês esse tema tão importante para a educação. E que bom que esse debate das juventudes chegou também no ensino médio.
Porque muitas vezes quando a gente falava de juventude, a gente não conectava essa discussão com a escola básica, principalmente o ensino médio. Então acho que esse diálogo é super importante e mostra uma faceta desse mundo em mudanças que o Carlos apontava para a gente, em que os jovens são sujeitos importantes nesse processo que nós precisamos pensar. Eu vou começar a minha fala falando um pouco do conceito de juventudes que se vem operando atualmente nas ciências sociais, sobretudo na educação, e depois discorrer sobre alguns temas relacionados às juventudes do ponto de vista analítico e compreensivo, né? E trazendo também alguns dados, por mais que não só de algumas pesquisas, mas alguns dados mais amplos para que a gente possa discutir essa temática das juventudes. E eu começo então dizendo que o conceito juventudes, ele é uma construção sócio-histórico-cultural. Portanto, ele não é igual dependendo do contexto em que nós estamos, né? E ele foi mudando ao longo do tempo, é uma construção histórica que aconteceu, e ele muda também, mesmo no presente, dependendo do local onde nós estamos. Portanto, para responder a pergunta, quem são os jovens hoje, ou quem são as juventudes, eu preciso contra-perguntar de que jovens eu estou falando. Porque não é a mesma coisa eu falar, por exemplo, dos jovens que são aqui de Brasília, ou dos jovens que são no Rio Grande do Sul, no Piauí, ou em outras partes do Brasil ou do mundo, porque existe um contexto que vai fazer com que as características, com que as relações sociais desses sujeitos produzam determinadas subjetividades e relações que são diferentes de outros. Isso significa que nós precisamos contextualizar essas juventudes quando nós estamos falando desses sujeitos. E uma forma que está se utilizando atualmente para abranger essa diversidade é justamente colocar juventudes no plural. Ao invés de nós falarmos da categoria de uma forma homogênea, no singular, juventude, está se utilizando juventudes para tentar expressar essa diversidade. Na verdade, a gente já entendeu também que essa é uma resolução que não resolve. Ou seja, ela tenta abarcar, ela tenta abranger, mas a gente precisa ir mais a fundo fazendo recortes de gênero, fazendo recortes de classe social, fazendo recortes históricos dessas juventudes, vendo cada realidade para poder compreendê-las. E aí, um preceito básico da sociologia e mais especificamente da antropologia nos diz que se nós queremos compreender um determinado fenômeno, no nosso caso aqui as juventudes, nós precisamos conhecê-las. E eu acho que essa é a grande demanda que nós temos atualmente na educação e na sociedade, que é conhecer esses jovens. Porque até pouco tempo, quem trabalhava com juventude, bastava dizer, eu gosto de trabalhar com jovens, tenho boa vontade e vamos lá e nós vamos realizar um trabalho. Hoje a gente já percebe que essa realidade é mais complexa e que nós precisamos realmente aprofundar, nós precisamos conhecer, por isso que hoje já temos pesquisas, né, que mostram e apontam elementos. Então, essa necessidade de conhecer esses sujeitos. E ao conhecer esses sujeitos, nós também criamos uma demanda, na educação mais especificamente, de que os educadores e de que os gestores da educação também tenham propriedade desse conhecimento produzido, dessas pesquisas. Por quê? As políticas que serão desenvolvidas, elas têm que atender justamente a essas necessidades, essas características desses jovens. E que se configuram, por essa sociedade de mudança que nós estamos vivendo, se configuram ainda mais urgentes porque nós vivemos uma mudança muito rápida e esses jovens nós não podemos descontextualizar eles da realidade. E como a realidade muda muito rapidamente, os jovens, como partes dessa realidade, mudam também muito rapidamente. Hoje tem pesquisas que dizem que a cada 6 anos nós temos uma nova geração. Gramsci comparava uma geração diferente de outra a cada 20 anos. Ou seja, nós temos hoje uma aceleração muito grande. Para citar um exemplo para vocês, no ano passado, conversando com um jovem que fez parte de uma coordenação de pastoral de jovens, ele com 19 anos falando, esses jovens da coordenação de hoje são diferentes de quando eu estava na coordenação. Vejam bem, ele com 19 anos falando de jovens do ensino médio de 14 e de 15 anos. E aí ele citava um exemplo bem claro de como eles marcavam as reuniões. Na época que ele estava na coordenação, com 14 e 15 anos, eles marcavam por e-mail as reuniões e as atividades. Esses jovens agora estavam marcando a reunião, tinha um grupo no Facebook e agendavam tudo por ali.
É uma mudança que é simples, mas ela extrapola para outros âmbitos, só para mostrar que quando a gente percebe nas falas e nas relações desses jovens, nós percebemos essa mudança acontecendo muito concretamente, muito rápido. E aí, o que é muito importante nesse contexto das juventudes é o olhar com o qual nós olhamos para eles. E socialmente nós temos diferentes formas de olhar para esses sujeitos, e algumas delas muito restritivas. Eu vou apontar basicamente 4 formas que têm sido as mais difundidas no modo de olhar e de perceber os jovens. Isso por parte principalmente do mundo adulto e por parte das instituições. A primeira dela, e que é muito característica da educação básica e do ensino médio, que aqui nós estamos discutindo, é compreender o jovem como fase preparatória. Ou seja, esse jovem como um ainda não sujeito, como alguém que está por vir a ser. Então a gente ainda não tem como dotá-lo de responsabilidades, de determinadas ações, porque ele ainda está em fase de preparação para um futuro, e aí por isso que ele precisa de educação, por isso que ele precisa de projetos específicos nesse sentido. Ele é como que uma tábula rasa, um sujeito que ele é receptivo, ele está recebendo informação, está recebendo conhecimento. Portanto, a gente percebe uma restrição nessa forma. Uma outra, e talvez uma das principais hoje difundidas no cenário e no imaginário social brasileiro e latino-americano, a gente poderia dizer, é olhar o jovem como problema. Falou em juventude, já se denota algo de problema ou algo de dificuldade. Há poucos dias eu peguei um táxi, aí conversando com o taxista, ele perguntava o que tu faz, o que tu trabalha. Eu disse, eu sou professor e trabalho no Observatório de Juventudes. Quando eu falei juventudes, ele me olhou e disse assim, os jovens de hoje são difíceis, né? Ou seja, essa realidade de que a juventude ela aparece como um problema, como uma dificuldade. E aí, se nós tomamos essa questão da violência, que o Carlos também referia, os jovens aparecem muito fortemente. Não é por nada que nós temos essa pressão tão grande, e tem projeto tramitando novamente, né, no Congresso, para que a gente reduza a maioridade penal. Como que se esses sujeitos jovens fossem os principais causadores de violência no país. Isso sem falar em outras questões. Por outro lado, e é paradoxal a essa visão do jovem como problema, nós temos o jovem como modelo. E aí todo mundo da propaganda, da publicidade, do mercado de consumo coloca o jovem como o modelo. Ou seja, hoje o paradigma de ser humano é ser jovem. Todos querem ser jovem. E isso tem se alargado tanto para a fase adulta, que o adulto quer continuar sendo jovem, e aí tem comportamento de jovem, se veste como jovem, vai em festa junto com gente jovem, e também para menos. As crianças, cada vez mais, têm adotado posturas e comportamentos que a gente atribuiria a adolescentes e jovens, que se fala de uma certa juvenilização da cultura. Então, essa perspectiva de que todos querem ser jovens, ao mesmo tempo que ele assusta como um problema, ele também aparece como um ideal a ser perseguido, que todo mundo quer, ter um corpo jovem e um comportamento jovem. E isso convivendo numa mesma sociedade. Essas 3 formas de olhar para a juventude, elas são restritivas. Por quê? Elas olham apenas parte que é real desses jovens, mas não olham para uma perspectiva mais ampla, principalmente numa perspectiva de potencialidade. E aí nós temos uma 4ª forma de olhar os jovens, que é olhar os jovens como sujeitos de direitos e numa perspectiva de construção da autonomia. Ou seja, dizer que esse jovem ele não é só o futuro, que ele não só está se preparando para o amanhã, mas já na realidade, já no presente, ele é um sujeito de direitos e que ele tem autonomia e que a gente pode ajudá-lo a vivenciar isso já no presente. E quando a gente muda o olhar, quando a gente olha o jovem, por exemplo, não como um problema, e sim como uma possibilidade que ele pode construir autonomia, a nossa relação, seja pedagógica, seja uma relação interpessoal, ela muda. E isso é muito importante quando a gente está trabalhando no ponto de vista da educação. E aí, entrando diretamente, a partir desses modos de ver os jovens, nós entramos na ideia das culturas juvenis. Né? Porque esses jovens, se eles são sujeitos, eles produzem cultura, eles produzem diversas expressões simbólicas, linguagens, toda uma dimensão estética que é produzida, questões culturais, relações, formas de participação social e que os constitui, portanto, como sujeitos já na atualidade, já no presente. E isso tudo, eles não vivenciam apenas no seu mundo social fora da escola.
isso vai para dentro da escola, porque eles são os mesmos sujeitos. Só que o que acontece com a escola? E aí a socióloga Marília Espósito, de São Paulo, ela diz que a escola invisibiliza essas culturas juvenis. Tanto que é muito raro a gente escutar na escola a palavra juventude. Nós escutamos o quê? Aluno e estudante. O jovem, ele é invisibilizado através dessas duas denominações. E aí a gente tem o quê? Uma homogeneização, e essa cultura juvenil que é produzida nos diversos espaços, ela não aparece na escola. E aí um desafio importante para a escola de ensino médio, sobretudo, é conhecer essas experiências, conhecer essas culturas juvenis, conhecer essas trajetórias não escolares e que eles trazem para dentro da escola, para a sala de aula, e que precisam ser conhecidas e que a gente sabe que muitas vezes não são. Um outro elemento também importante que está relacionado com essa dimensão das culturas juvenis, e que o Carlos também acenou e tem várias pesquisas já nesse sentido, é aquilo que nós podemos chamar da revolução digital, ou da cultura digital. E não tem como não falar de jovens hoje sem falar dessa dimensão da cultura digital que impacta muito diretamente os jovens. Inclusive, na semana passada saiu a primeira publicação daquilo que está se chamando uma Biblioteca Latino-Americana de Infâncias e Juventudes. E o título dessa primeira obra da publicação se chama Da Geração Arroba a Geração Hashtag, a Cultura Jovem Digital. E o que isso significa aqui? É super importante a gente pensar esses jovens que também por outros autores têm sido chamados nativos digitais. E aqui a gente tentar entender as lógicas que operam, porque esses sujeitos que são os nativos digitais, que são esses adolescentes e jovens, eles não só usam aparatos tecnológicos, eles vivenciam e são produzidos e produzem subjetividades a partir dessa vivência que tem com a cultura digital. Então, nós temos lá na PUC do Rio Grande do Sul, por exemplo, o Instituto do Cérebro, que está pesquisando como são as relações e os impactos neurológicos desse uso, e em pesquisas, resultados preliminares apontam que para o jovem que usa muito as tecnologias e a internet, quase não há diferenciação disso que hoje já está ultrapassado de chamar mundo real e mundo virtual, porque o mundo virtual, principalmente o online, para ele também é real, mesmo que ali ele possa estar mentindo ou criando uma identidade, mas é alguém que está por trás. Então, ou seja, hoje pensar educação e pensar juventude, não tem como a gente não discutir também essa dimensão da cultura digital. E aí, muitas vezes, a gente tem discutido de uma forma dicotômica isso, entre os impactos positivos e negativos. E é lógico que existem usos e impactos tanto positivos como negativos, mas a gente muitas vezes vai para as extremidades. E aí tem um sociólogo chamado José de Souza Martins, ele diz que a gente vive um momento histórico que a gente tem que deixar de usar o ou isto ou aquilo, ou real ou virtual, ou branco ou negro, ou pobre ou rico. A gente vive um momento de construção histórica que nós temos que usar o conectivo E. Nós podemos usar o mundo e as relações presenciais, mas também as online. E às vezes pesquisas que se faz com jovens, por exemplo, do mundo digital, mostram que as redes sociais, por exemplo, grande parte dos jovens, dos amigos que tem nas redes sociais e que mais se comunicam, também são amigos presenciais. Então, ou seja, é presencial e também virtual, é as duas coisas ao mesmo tempo. Enfim, esse tema da cultura digital, ele tem muitos aspectos que nós poderíamos aprofundar. Um outro elemento importante quando a gente fala de juventudes é o aspecto da sociabilidade, que para essa faixa etária, para essa fase de vida, é muito importante. E o sociólogo José Machado Paes diz que os amigos constituem o espelho da sua própria identidade, através do quais os jovens fixam semelhanças e diferenças em relação com os outros. Então, isso é muito importante para a construção da identidade, para a afirmação, para encontrar-se com aquele que pensa igual ou que eu posso construir a minha identidade, é super importante. Por isso que os jovens, se a gente faz entrevista e pesquisa, os jovens eles não querem que a escola deixe de existir, por exemplo, porque é um espaço de sociabilidade muito grande, é ali onde constrói muitas das relações que ele vai levar para a vida.
E aí, uma oportunidade que muitas vezes a gente não tem de trabalhar essa integração na escola. Porque vamos pegar um primeiro dia de uma escola de ensino médio. O que acontece no primeiro dia? Já tem a grade ali com os horários e tem de repente lá no primeiro período matemática, primeiro período biologia. Espera aí, nós estamos com uma quantidade de sujeitos, de jovens que querem se socializar, que querem se conhecer e a gente começa com uma aula de matemática. Por que a gente não começa com uma integração? Por que a gente não começa com essa perspectiva do afetivo para se conhecer esses sujeitos, se conhecerem entre eles, criar todo um aspecto que vai contribuir nessa aula de matemática, nessas outras disciplinas. Então, isso é importante do ponto de vista da sociabilidade. Outra dimensão importante na fase da juventude é a característica da experimentação. O adolescente e o jovem está nessa fase da descoberta, dos testes das próprias potencialidades. Essa construção identitária é muito importante. E também demandas de autonomia. Então, é uma fase de experimentar em que ele se descobre a si mesmo, em que ele descobre o outro e também vai descobrindo o mundo a partir dessa experimentação. E a escola, por ser esse espaço em que o jovem ele está quase que a maior parte do tempo, deveria ser justamente um laboratório de experimentações, né, em vários campos. No campo afetivo, essa perspectiva da integração, no campo religioso, de fazer determinadas experiências, no campo social, de fazer determinadas experiências. Ou seja, a escola, nesse ponto de experimentação, poderia ser e deveria ser esse laboratório de experiências. E aí, a gente chega a uma parte que eu acho que é importante e que as novas diretrizes curriculares nacionais do ensino médio têm pontuado, que é colocar o jovem como sujeito do processo educativo. Só que isso não é novo porque já se fala há mais tempo, né? A abordagem, tem que colocar o educando, tem que colocar o jovem no centro. Mas o que seria colocar esse jovem no centro? Né? E aí eu vou destacar principalmente 2 artigos. O terceiro que fala do aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. E o artigo 7º fala do reconhecimento e aceitação da diversidade da realidade concreta dos sujeitos do processo educativo, das formas de produção, dos processos de trabalho e das culturas a eles subjacentes. Ou seja, nós temos uma demanda muito grande, porque a escola, hoje, ela pode ter, aí principalmente do ensino médio, pode ter isso no seu projeto político-pedagógico, mas na prática ela não está fazendo isso. Porque ela está permeada pelo paradigma técnico-científico-racional, que privilegia basicamente a perspectiva da intelectualidade, da racionalidade, do conhecimento racional e não desses aspectos como aqui apontam as diretrizes. Por exemplo, o desenvolvimento da autonomia, a questão da ética, essa dimensão da formação humana, o pensamento crítico, reconhecer a diversidade, que mais adiante eu vou falar também sobre isso, e como é que esses elementos não aparecem, né, nesse paradigma técnico-científico. Segundo o Boaventura de Souza Santos, todo o processo educativo deveria contribuir para responder a 3 perguntas. A primeira é o que fazer? Ou seja, é do conhecimento realmente da ciência, o que fazer, como é que a gente descobre e faz, construir uma mesa, uma lâmpada, energia, eletricidade, enfim. Que daí já supõe a segunda pergunta, que é o como fazer, como é que nós vamos construir essa mesa. E aí a ciência e a tecnologia nos ajudam muito em todas as áreas, tanto materiais quanto da saúde. É só olhar as maravilhas que nós temos hoje de avanço tecnológico, né, nessas áreas, e que a gente está muito bem. E a escola, nesse paradigma técnico-científico, está respondendo muito bem. Porém, tem uma terceira pergunta, que é o porquê fazer. E o Carlos citava essa perspectiva do sentido da educação, que é essa terceira pergunta super importante, que a educação deveria contribuir para essa dimensão do sentido. Por que nós fazemos isso? Por que nós construímos a mesa? Porque que sentido social, que uso social ela tem, que impactos ambientais, ou seja, sentidos. E aí o Boaventura diz que na escola a gente está deixando de lado essa terceira questão por causa desse paradigma técnico-científico. Mas no nosso caso brasileiro, o Boaventura é português. Mas no nosso caso brasileiro nós temos ainda um outro aspecto, que nós temos uma cultura, uma herança educativa desde a ditadura militar que nos privou do pensamento crítico. Ou seja,
essa perspectiva de que a educação, como diz até aqui nas diretrizes, deve levar ao pensamento crítico, a gente refletir sobre. E se a gente está só atento a determinados conteúdos pontuais e que sem conexão e sem relação com o mundo concreto, de por que eles existem, em quais relações sociais, a gente não desenvolve a criticidade. E aí, a filósofa, a Viviane Mosé, filósofa da educação, ela diz que a nossa escola, principalmente a partir dos anos 60, com a ditadura militar, ela está formando sujeitos passivos. Como é que a gente vai formar sujeitos passivos, sujeitos com pensamento crítico, se a gente não incorpora intencionalmente essa perspectiva de criticidade? A gente tem que incorporar isso do ponto de vista de conteúdos, de tempos, de espaço, mas também de linguagens. Por quê? Às vezes a gente não se dá conta, mas na própria linguagem a gente utiliza alguns elementos. Como é que a gente chama conteúdo na escola hoje? A gente chama de disciplina. Disciplina lembra o quê? O quartel militar, toda aquela questão do regramento, da disciplina. Como é que a gente chama currículo na educação? A gente chama de grade curricular. A grade é o quê? É a prisão, tu está aprisionando o mundo do conhecimento, a gente está aprisionando a reflexão, a gente está aprisionando esse conhecimento. Como é que a gente chama na escola a avaliação? A gente chama de prova, ou exame em algum lugar. Mesma coisa que no mundo militar a gente tem as provas para passar. Ou seja, a gente começa a pensar, essa herança ela está impregnada e a gente utiliza isso de uma forma muito importante e que façam que a gente não consiga esse pensamento crítico, que é algo super importante de acordo com as diretrizes. Aprofundando o que significa ser jovem, ou colocar o jovem como centro do processo educativo. Na minha visão, é a gente colocar um paradigma de educação diferenciado. E isso não é novo, a gente tem isso há mais de 100 anos, Piaget já dizia isso, que a gente não aprende ouvindo, recebendo informação, a gente aprende elaborando a informação, construindo e interagindo com o conhecimento. Só assim que a gente aprende. Isso há quase 100 anos a gente já tem essa concepção. Porém, na prática, a gente não consegue ainda desenvolver esse tipo de educação que seja interativa. Então, para colocar o jovem, na minha visão, como centro do processo educativo, é ter essa compreensão de educação. E aí um exemplo concreto agora com dados. Aos 5 anos, se estima que 98% das crianças podem ser consideradas gênios, com alta capacidade criativa, produtiva e imaginativa. Aos 20 anos, apenas 10% dos sujeitos podem ser considerados gênios com alta capacidade imaginativa, criativa e tudo isso. O que isso representa? Que o sujeito vai perdendo ao longo desse processo e o que faz com que ele tenha essa perspectiva? Muito é do processo educativo que é realizado. Então, quando numa entrevista perguntaram a Viviane Mosé o que ela achava que deveria mudar na educação do ensino médio, ela disse uma coisa bem simples e que não demanda recurso nem financeiro e nem tecnológico. 50% das aulas deveriam ser preparadas ou ter a contribuição direta dos próprios sujeitos, dos próprios alunos. Ou seja, o que quer dizer que a gente coloca ele como centro a gente continua na palavra dizendo que nós colocamos o jovem como centro do processo educativo, mas quem prepara é o professor. O conhecimento já vem no livro didático, mas é onde é que entra essa parte que nós dizemos que o jovem é sujeito do processo educativo. Ela tem que ser real. Um outro dado de pesquisa da agência, que é de publicidade, mas que ajuda a gente a pensar nisso, da Box 1824, 82% dos jovens falaram que eles concordam que as escolas deveriam valorizar mais as suas experiências de vida. Ou seja, por que não então incluí-los como agentes justamente do processo educativo? Eles estão reclamando dessa ausência. E justamente hoje que nós temos tanto acesso à informação, através da internet, através das relações, dos inúmeros grupos que eles participam. E aí, para complementar essa ideia do sujeito do processo educativo, eu gostaria de usar uma metáfora que é a do mapa versus território. Essa metáfora é de um livro chamado Do Mapa Escolar ao Território Educativo, que é citado num filme chamado A Educação Proibida. Nessa metáfora, o autor diz que a escola ensina verdades que estão no mapa e não no território.
Ou seja, é uma linguagem da geografia, da cartografia, né, do mapa e do território. Tu aprisiona ou tu abarca um território num mapa. E isso vai para um livro, um material didático. O que acontece? A gente fica só no mapa e não vai mais para o território. A escola acaba se isolando dessa realidade concreta. A gente estava dizendo no início, tanto no Carlos como eu, que esse mundo está mudando rapidamente. Bom, e a escola está mudando rapidamente? Os sujeitos estão. Mas a gente não está estudando o território, não está indo para o território, a gente está indo só para o mapa. Ou numa outra metáfora também a gente poderia usar o seguinte: imagina que uma pessoa vai na tua casa para conversar contigo, para te visitar, e tu fica conversando com uma fotografia da pessoa, e não com a pessoa. É isso que acontece com a educação. A gente aprisiona o território no livro e trabalha com o aluno no livro. E não trabalha o território, a gente não vai para o território. E lógico que isso é dispendioso e isso tem todo um... 5 minutinhos. Ok. Tem todo um impacto do ponto de vista de recursos. Como é que a gente faz isso? Eu acho que tem duas formas que dá para a gente fazer de ir ao território. Ou seja, nós precisamos proporcionar experiências em que os sujeitos vão aos locais, que eles vão a uma fábrica. Tu quer trabalhar solidariedade, que vão a um centro social. Se tu quer trabalhar uma experiência de coleta de lixo, vão a um centro de reciclagem. Quer trabalhar uma perspectiva social, tu vai lá para conhecer. Quer conhecer a cidade, vai para os bairros, ou seja, sair de fora de sala de aula. Só que isso não pode fazer o tempo todo, né? Porque depende de recurso financeiro, tirar o aluno da escola. Mas também pode ter outra forma, de trazer o território para dentro da escola. Tu pode trazer pessoas dessas realidades para conversar, tu pode trazer experiências. Ou seja, o que não pode ficar é no mapa. A gente precisa ter o contato com o território para poder construir esse conhecimento. Um outro aspecto, rapidamente, é a da participação. Se a diretriz diz que tem que ajudar a construir essa perspectiva da participação social, do pensamento crítico, da participação na sociedade, a escola também tem que ser esse espaço. E aí, também, nesse sentido, precisamos desenvolver experiências de democracia. Por exemplo, eu acho que um jovem não poderia chegar ao final do ensino médio sem ter feito uma visita numa Câmara Municipal, ou quem mora numa capital, numa Assembleia Legislativa, para ver como é que funciona. Por que isso não é conteúdo? Porque, lógico, não importa politicamente que esses conteúdos sejam estudados e assimilados pelos sujeitos. Então, isso é super importante. Os jovens também, formas de engajamento no grêmio estudantil, no grupo de jovens, no voluntariado, no hip hop, enfim, diversas expressões que a gente tem aí, que os jovens podem ter na escola esse contato. E agora, acho que tem uma demanda também importante, que é o jovem também não poderia chegar ao final do ensino médio sem conhecer o Estatuto da Juventude, que é o estatuto que nós temos desde o ano passado. E a partir disso se interagir. Por exemplo, a Secretaria Nacional da Juventude criou o Participatório, que é uma rede social que o jovem pode criar o perfil e participar. Por que não estudar com as turmas o estatuto e participar do participatório? Ou seja, são formas de interação muito importantes que precisam ser concretizadas. Enfim, tem vários aspectos que eu acho que a gente vai, depois da discussão, trazer presente, que eu não vou conseguir abordar todos aqui, mas que eu quero finalizar com dois. O primeiro, que nós temos uma demanda muito grande hoje de trabalhar com os jovens de baixa renda, principalmente nessa faixa etária do ensino médio. E aí, por que isso? Porque tem poucas políticas públicas para jovem, porque só ano passado a gente passou a ter um estatuto. Política pública organizada em nível nacional nós temos só desde 2005, ou seja, é muito recente, são muito poucas políticas que não chegam ainda a todos os jovens, e que muitas instituições, sejam elas beneficiárias, assistenciais, de congregações religiosas, enfim, ONGs, preferem trabalhar com crianças e adolescentes, mas não com jovens. Por quê? Justamente por causa do paradigma inicial que eu falava, o medo do jovem como um problema. E é justamente esse o perigo, a faixa etária de maior propensão de vulnerabilidade que o jovem, porque não vai conseguir dar continuidade num caminho que possa constituir a sua identidade e a maturidade. Por que é uma fase crítica? Porque muitos deles não terminam o ensino médio, portanto não vão ter educação. Muitos deles não vão entrar no mundo do trabalho ou vão entrar no mundo do trabalho muito precário, e isso vai gerar contradições. E tem outras opções muito mais rentáveis.
Aí aqui a gente vê o tráfico de drogas, a marginalidade, ou seja, é um período em que o jovem, entre ganhar 400, 500 reais de uma bolsa, de um estágio, e ganhar 3 mil reais por semana no tráfico, o que é mais lucrativo para ele? Então, é uma fase crítica que eu acho que é um desafio muito grande. E aí, eu acho que falando no mundo marista, nós temos aí tanto a primeira Assembleia Internacional da Missão, que colocou esse desafio, né, de trabalhar na defesa dos direitos, e agora a segunda Assembleia recém-acontecida está reforçando isso. E o que eu tenho percebido? Nós temos poucas escolas sociais de ensino médio. E a experiência que nós temos na província do Rio Grande do Sul, que é a que eu conheço, por estar há pouco tempo na rede, é uma experiência transformadora. Uma escola de ensino médio que esse ano vai formar a primeira turma do ensino médio na região do menor PIB, do menor índice do IDH de Porto Alegre, está provocando uma transformação naqueles jovens. Aqueles que estão participando do projeto dessa escola, todos querem entrar para a universidade. Alguns já estão trabalhando no polo tecnológico, ou seja, eu acho que a gente precisaria, enquanto rede marista, no Brasil, enfim, pensar como é que a gente trabalha projetos com jovens que estão no ensino médio, porque eu acho que com crianças e adolescentes a gente já faz bastante, e outras instituições eclesiais, sociais, ONGs também fazem, mas para a juventude, que é hoje o segmento que mais morre gente, e que mais tem encarcerados, e que mais tem vulnerabilidade, é justamente onde mais faltam projetos, inclusive educativos. E eu termino então com a última, dizendo que, em qualquer caso de trabalho com juventude, hoje, seja na escola ou fora, um dos mais importantes meios pedagógicos que nós temos que desenvolver e aperfeiçoar é o do diálogo. Porque o mundo de hoje está pedindo isso, mudaram-se os paradigmas de autoridade, mudaram-se as relações familiares, mudaram-se as relações institucionais, e a imposição através do autoritarismo, ela já não é uma escolha nossa de querer ou não. É uma característica dentro dessa concepção do jovem como sujeito, e poderíamos dizer não só do jovem, do cidadão como sujeito autônomo, ele nos pede hoje esse diálogo, e que a gente precisa aprender tanto esse processo da escuta como da fala nas relações com os jovens. Enfim, tem outros pontos, mas que a gente vai conversar, acho que na continuidade. Sim. Obrigado. Então, nós que agradecemos ao professor Maurício, com certeza ele apontou questões fundamentais e instigadoras ao debate e importantes para o Brasil marista. E eu vou pedir licença para fazer a primeira questão, então eu sei que outras já devem estar chegando, mas para ampliar um pouquinho esse debate sobre a diversidade e sobre a participação dos jovens. Você falou um pouco da participação na escola, mas se a gente pensar num nível um pouco mais assim, macro, né, como estabelecer um diálogo profícuo entre os jovens e as políticas e diretrizes para o ensino médio, pensando na diversidade juvenil? Ou, dito de outras palavras, de outro modo, o quanto as políticas educacionais têm os jovens e suas demandas como referência na gênese mesmo da elaboração? Vocês que pensam sobre isso? Acho que a gente pode fazer um bloco de 3 perguntas, ou vocês querem responder uma? Pode ser, posso? Pode ser. Você traz outras questões. Bem, uma outra questão é a reformulação das licenciaturas e a pesquisa como princípio pedagógico podem ajudar na própria reformulação do ensino médio? E uma terceira, a forma como o ensino médio está organizado dificulta a incorporação plena dos jovens trabalhadores? Não, é uma afirmação. A forma como o ensino está organizado dificulta a incorporação dos jovens trabalhadores. Uma integração entre formação de qualidade e profissionalização é possível? Vocês têm acompanhado algum debate dessa natureza? Quer começar, Raul? Profissionalização, esse último? Profissionalização e formação, né? Assim, como que integrar na própria formação do ensino médio a questão da profissionalização. Tá, eu vou
Eu vou começar por essa última, né? Depois a gente pode ficar fazendo ping-pong, tá? Para não ficar todos de uma só vez. O Anísio Teixeira, ele já, então na década de 50, 40, 50, ele já era um grande crítico do sistema, da forma de educação das nossas escolas, e ele fazia menção em especial para o ensino médio. E um dos pontos que ele destacava, que a gente vê ainda hoje, é desse dualismo, de uma formação dualista. Uma formação que se faz presente, ao meu ver, ainda hoje, nessa questão de uma formação mais acadêmica, mais voltada para, sobretudo, o ensino superior e uma educação profissional. Tem havido algumas mudanças, mas eu penso que nós ainda estamos tateando uma efetiva transformação, uma efetiva mudança no sistema. Penso que a gente, aí pegando aquilo que eu estava tendo como referencial na exposição, nenhuma formação que se queira efetivamente de qualidade, ela deveria dissociar esse processo de uma formação integral, formação humanística e uma formação técnica. A técnica e essa dimensão do pensar, do agir, elas estão entremeadas. Toda separação é uma forma de minorar, de desqualificar o processo, a formação em si. Agora, é claro que, como os jovens são aqueles que chegam ao mundo, aqueles que vão iniciar-se nesse mundo que aqui já está, com todas as suas mazelas e com todas as suas qualidades, eles precisam ser apresentados a esse mundo, aqui nessa linguagem arendtiana, né? E quem apresenta são as instituições e os seus educadores. Infelizmente, a própria formação dos educadores, essa formação, elas tem se apresentado insuficiente frente a essas mudanças, essa enorme mudança e cada vez mais veloz que a gente tem presenciado na nossa sociedade. No caso específico aqui do Brasil, a pergunta sobre as licenciaturas, infelizmente nós precisamos enfrentar com mais coragem a questão da própria formação de professores nas licenciaturas. Há uma crise geral, notória, né, no próprio número de estudantes que procuram essas licenciaturas e daqueles que procuram aqueles que permanecem, especialmente em algumas áreas mais exatas, na matemática, na química e outras. Nós temos um grande déficit. E os professores... Então, tem havido como eu diria, profissionais de outras áreas que não são profissionais formados para as licenciaturas têm suprido essas lacunas, fazendo alguns cursos de formação auxiliar para serem professores e entrado no mercado de trabalho para suprir essa lacuna. Só que a formação de professores é uma formação que não se dá meramente através de conteúdos, embora eles sejam importantes, mas é uma formação que deva primar por essas outras dimensões da complexidade da vida e do processo educativo. Então, surgem já uma série de propostas e sugestões no sentido de que toda a formação para as licenciaturas, elas devam também ser uma formação que envolva uma prática direta desde do início com as escolas, com as diversas formas de processo educativo, em especial as escolas públicas.
Então, penso que esse é um ponto que precisaria ser mais discutido e mais efetivado. Esse contato direto com a escola, com a educação. Esse seria um dos pontos. Sobre os outros, depois eu falo da universidade. Essa dimensão da profissionalização e do trabalho, ela é super importante e fundamental, não só para os jovens, mas para a sociedade moderna. Desde o início da modernidade, as duas principais formas de acesso é a educação e o trabalho, para a gente participar da vida social e conseguir trabalhar isso. Porém, nós passamos essas transformações sociais que nós falávamos antes, que estão acontecendo e rapidamente, cada vez num nível mais amplo, elas impactam também o mundo do trabalho, porque o mundo produtivo já não é mais o mesmo da época da industrialização do início da modernidade. Então isso também repercute nas questões dos modos de produção hoje, porque já não são mais o mesmo. Do ponto de vista de profissionalização, antes, no modo industrial, se tu aprendesse um ofício, uma profissão, isso te garantia a sequência e a estabilidade. Porém, como hoje os modos produtivos não têm a mesma estabilidade, aprender um ofício de modo técnico, ele já não garante. Por isso que um dos 4 pilares da educação do século XXI, que a gente conhece bem, aponta a necessidade do aprender a aprender. Essa perspectiva que sim, a escola do ensino médio precisa se preocupar com a profissionalização, mas essa profissionalização entendida não como um aprender um ofício, o aprender uma profissão, mas se capacitar para este mundo do trabalho com a diversidade que ele está aí hoje e que a gente sabe que é muito alta a mudança, que o emprego não é estável e que para a questão dos jovens tem um elemento ainda mais impactante, que é a da precariedade do trabalho. E aí, por exemplo, se a gente pega a questão dos estágios, que é um dos principais programas de incentivo à inserção profissional dos jovens, que deveria ser um programa justamente de inserção produtiva e crítica e de aprendizado de um determinado ofício, de um determinado trabalho, mas que muitas vezes ele não é feito dessa forma, ele é quase que uma exploração desse trabalho desse jovem, que ele não está ali para aprender, ele está ali simplesmente para trabalhar e para ser explorado nesse aspecto. E a gente acaba não desenvolvendo essa perspectiva articulada dele aprender esse ofício, mas aprender também as relações no mundo do trabalho, aprender a relação em equipe, aprender a dimensões diferentes de construir autonomia também no mundo do trabalho. E a escola poderia ser esse espaço de ajudar ele a construir essa autonomia junto com essa perspectiva do mundo do trabalho. E eu acho que essa dissociação que muitas vezes se faz de educação, do mundo de educação e do mundo do trabalho, ela acontece não só no ensino médio, mas também na vida universitária, na faculdade. E aí, o que nós hoje, quando a gente fala de ampliação do ensino médio, e aqui falando, por exemplo, de 9º ano, mas falando também de ampliação de turno integral, muitas das discussões são para quê? Para que a gente tenha mais aulas de matemática, para que a gente tenha mais aulas de português, que é o que conta no PISA, na avaliação internacional, mas a gente não consegue inserir essas pautas, por exemplo, do mundo do trabalho. Por exemplo, se a gente vai ficar com mais tempo com o jovem na escola, mas vamos trabalhar essa dimensão da profissão, vamos levar ele para conhecer diferentes mundos do trabalho, vamos levar ele para conhecer diferentes experiências de economia solidária, não apenas essas outras questões que a gente vê do mundo capitalista, mas enfim, diferentes formas de se inserir socialmente. Então acho que aí está um desafio grande de trabalhar de forma integrada. E isso não só no ensino médio, também para a academia na universidade. E aí entrando também, porque segue a mesma lógica. Hoje muitas universidades, muitas faculdades, cursos, são como que ensino médios ampliados. E aquilo que eu falava antes sobre o jovem como sujeito, ele também vale para a universidade, porque em muitos cursos, e na universidade ainda se coloca um grau de autoridade ainda maior. O professor que está lá no seu lugar de autoridade e de saber, e que ele vai transmitir o conhecimento. Sendo que educação, seja no ensino médio, seja na universidade, educação, o conceito que vem do latim, de educere, não é colocar conhecimento, é justamente tirar de. O conceito de educação é tirar de. E a gente tem a prática de colocar conhecimento, inclusive na universidade. Para citar um exemplo concreto para vocês.
Nós fizemos uma pesquisa com as características dos jovens universitários lá da PUC, e aí uma parte quantitativa e outra qualitativa, e agora esses dados nós estamos trabalhando com os novos docentes que entram na universidade, porque além de conhecer os valores, conhecer a instituição como funciona, nada melhor que conhecer os sujeitos que eles encontram em sala de aula. E aí, quando a gente estava indo para fazer uma capacitação com os professores, novos docentes, uma jovem universitária falou o seguinte: tu vai lá falar com os professores, então diz para eles que não é para ficar na aula lendo lâmina de PowerPoint. Então, e outra disse assim que estava junto: diz para eles que a gente também quer falar na aula. Ou seja, é a reprodução de um ensino médio ampliado, de uma concepção de que o sujeito que está ali, o jovem, seja de ensino médio universitário, ele não está sendo envolvido no processo de modo a produzir esse conhecimento. Então, essa perspectiva, e que repercute muito nas licenciaturas, que foi uma das perguntas aqui, né? Que a licenciatura, portanto, acaba não dando conta dessa realidade justamente por ser muito técnica e não trabalhar muitas vezes com essa realidade do que os próprios sujeitos estão necessitando e encontrando muito concretamente em sala de aula. E aí eu vou já para a primeira questão da participação dos jovens nessa perspectiva da gênese das políticas públicas, né, principalmente nesse caso nosso agora do ensino médio. Eu acho que uma real transformação, eu diria quase que uma refundação necessária do ensino médio, só vai acontecer se tiver a participação efetiva dos sujeitos. Por quê? Ou seja, nós estamos falando sobre eles. A gente não está falando com eles. Por que eles dizem que gostariam que suas experiências fossem ouvidas, fossem consideradas? Porque eles têm coisas a dizer. E isso que é o grande processo. E em vários projetos que já trabalhei com jovens, eu me deparei em situações que eu não sabia o que fazer. Ou seja, por não ter experiência, por ser uma situação inusitada, por ser nova. E aí, conversando com os jovens, a questão do diálogo que eu falei no final da minha fala, conversando com eles, a solução foram eles próprios que ajudaram a construir. Então, isso aí eu já levo como uma máxima. Muitas das respostas que a gente não tem sobre os jovens, a gente encontra conversando e dialogando com eles. Por isso que eu acho que na pergunta, realmente a mudança ela vai acontecer se esses sujeitos realmente forem envolvidos no processo. Mas também não é aqui a gente fazer o contrário. É a gente agora dizer, bom, agora está com vocês e nós deixamos que isso aconteça. Não, é um acompanhamento, é um processo construído conjuntamente com eles. Eu acho que aqui a gente faz esse meio, que não é nenhum extremo de ser totalmente institucionalizado e nem totalmente no instituinte que é o sujeito, mas é juntamente a gente encontrar o caminho, fazendo esse acompanhamento, fazendo esse processo de descoberta e de construção. Eu queria destacar mais um ponto que todo o processo educativo se envolve o diálogo, que é um elemento, eu diria, que fecunda efetivamente a educação, o diálogo. Ele precisa que esses sujeitos interajam. Então, eu penso que um dos problemas, em especial, que a gente vive, é que nós, em geral, temos visto experiências e temos experienciado formas dicotômicas, ou às vezes fica só na mão do professor, ou às vezes, poucas vezes é bom dizer, nas mãos dos estudantes. Isso é, há uma entrega naquilo que a Arendt diz, que nós precisamos ter cuidado para não entregar, não abandonar as novas gerações à sua própria sorte. Seria o quê? Quando a gente cai numa perspectiva espontaneísta, aquela que entrega à juventude, às crianças ou aos adolescentes, o processo de desenvolvimento da própria educação. Eles precisam desse auxílio. Agora, como deve ser feito? E aí entra o processo, a importância do diálogo, da comunicação e desse saber ouvir, do saber acolher, conforme já foi mencionado, do perguntar, olha, essa é uma situação nova, inusitada, não sei como agir. Vamos pensar juntos, vamos discutir juntos, e aí a riqueza da experiência, do saber acumulado, o legado histórico que nós adultos trazemos,
é de fundamental importância nesse processo de interação. É na fecundação entre esse novo e esse já instituído que as coisas podem acontecer efetivamente de uma forma nova, de uma forma rica e produtiva para os dois. Eu penso que em alguns aspectos a gente tem avançado. Tem mais perguntas? Então, nós temos avançado em alguns aspectos, mas todo o avanço ele é marcado também pela contradição. Eu me lembro de que uma orientanda fez uma pesquisa sobre como é que são tratados os temas, como é que é visto a criança negra, o adolescente negro no espaço de sala de aula. Ela ouvia alguns depoimentos e às vezes algumas falas de uma forma bem natural dos educadores expressando o seu preconceito. É claro que frente à lei, ao instituído, isso não era questionado, mas nas práticas, nas formas de agir no cotidiano, na verdade eram contrárias a esse respeito à diversidade, a um reconhecimento do outro na sua diferença, enfim. Então, o elemento do professor, do educador, é de grande importância nesse processo de mudança, de transformação. Eu penso que não há efetiva mudança se, de fato, não houver um desejo, um amor ao mundo, nesse caso, do professor, nesse processo educativo. E só para complementar essa questão do diálogo, tem um filósofo chamado Gadamer, ele tem um texto intitulado A Incapacidade para o Diálogo. E nesse texto ele trata do que realmente é a essência de um diálogo entre duas ou mais pessoas. E aí ele parte do ponto de vista de que, no diálogo verdadeiro, nenhum dos sujeitos sabe o final, o resultado. Porque às vezes a gente diz assim, deu um problema numa turma, por exemplo, de alunos. Aí chama lá alguém da orientação pedagógica e tal, deixa que eu vou lá conversar com eles. Ou seja, vai lá e fala. Ou um pai com um jovem, com um adolescente, vem aqui, vamos conversar, porque isso, porque aquilo, porque... Ou seja, é um monólogo, né? Não é um diálogo de escuta e de construção de uma alternativa, de uma construção de uma resposta. E aí eu acho que é um pouco esse desafio que é um aprendizado que nós temos que fazer, né? De aprender a dialogar e de construir essa resposta que a gente não tem. Porque, e nós na educação, nós somos muito assim de ter a resposta. As nossas licenciaturas, a gente foi acostumado a isso, a ter a resposta, ou seja, a gente foi preparado para chegar e apresentar as respostas. Então é muito professoral isso, é muito da nossa formação, e é por isso que eu acho que tem que ser um exercício de desconstrução desse lugar onde nós estamos para poder escutar e dialogar. E aí vem uma coisa muito difícil para nós enquanto adulto e principalmente enquanto instituição na relação com o jovem, é de que a gente quer mostrar o caminho. A gente quer dizer que o legado cultural, o legado histórico, ele é esse. E a gente precisa trabalhar esse legado histórico nesse sentido da Hannah Arendt, que o Carlos trabalha, mas também apontar outra parte que a Hannah Arendt disse, bem destacada pelo Carlos, é de que cada sujeito tem que pavimentar de novo esse caminho que tem pela frente a partir do que tem no seu legado histórico. Só que a gente já quer dizer qual é o caminho, né? E aí a gente não permite a perspectiva do erro, né, para o jovem, né? A gente não permite que ele faça a experiência e assuma a responsabilidade, porque hoje a grande dificuldade que nós temos também no mundo atual é a gente assumir as responsabilidades e as escolhas que fazemos. Em primeiro lugar, é até difícil escolher, né? Porque com tantas possibilidades, com tantas alternativas, isso fica muito confuso muitas vezes para o jovem. Isso em situações mais simples como as mais amplas. E será que a escola está ajudando o jovem a produzir escolhas, a fazer escolhas e assumi-las e também entender limitações de escolha que algumas não são possíveis ou que ao fazer algumas escolhas outras têm que ser deixadas de lado? Então esse é um processo que é importante que seja feito. E até em outras mais amplas, por exemplo, no mundo profissional acaba sendo muito forte isso no vestibular e escolha de um curso de graduação.
Tem pesquisas que mostram que dos jovens que saem do ensino médio direto para a faculdade, tem jovens que fazem vestibular já depois de adulto e tal, mas pegando só esses que saem direto do ensino médio para a faculdade, em alguns casos até 60% mudam de curso no final do primeiro semestre. Quando eu vi esse dado, eu não acreditei, disse, não, é muito, 60% mudar, mas aí eu comecei a pensar, minha irmã fez isso, vários jovens que eu conheço mudaram 1, 2 vezes e ainda são em dúvida, e vários jovens do meu entorno fazem isso, daí eu comecei a pensar, opa, eu acho que sim. E aí, como é que a gente contribui nesse processo das escolhas? Porque a grande dificuldade do mundo atual é justamente isso, o aprendizado das escolhas que se faz. Então, eu acho que a gente também contribui no processo de discernimento, mas permitir que ele faça as escolhas e, bom, não recriminar por isso, que aprendizados a gente tem também a partir desse processo feito. Obrigada. A quarta questão aqui, ela em parte está respondida, mas eu imagino que dê para ampliar um pouco aqui os olhares. Ambos falaram da questão da ausência de sentidos, e a pergunta é exatamente sobre isso, na vida, né, dos jovens. Então, a pergunta é assim: muitas vezes os jovens dizem que não percebem sentido nas propostas do ensino médio. Quais seriam as causas dessa não atribuição de sentidos? O que elas sinalizam? Bom, eu penso que se a gente tomar como o que é sentido, todo sentido ele nasce num processo de interação e de encontro, ou pelo menos do despertar desse sentido, né? Quando a Arendt diz que as novas gerações elas precisam ser iniciadas, é preciso apresentar o mundo para elas, a fim de que elas possam construir esse novo, pavimentar o seu próprio caminho, isso é, não repetir, não copiar, mas criar esse novo, através desse contato com esse legado. É preciso, em especial no mundo cada vez mais diversificado, onde as opções, onde a pluralidade se faz mais presente, que sejam ensinados aos jovens, aos adolescentes, como cotejar essas diversas possibilidades. Talvez um exemplo aqui possa ajudar a gente a pensar isso. No mundo do ciberespaço, nós encontramos uma infinidade de informações, mas existe uma diferença entre informações e conhecimento. O papel do adulto aí, e do professor no caso, seria de como ajudar esse jovem à frente a essa diversidade de informações, a transformar essas informações em conhecimento. E ao transformar em conhecimento, há um processo de criação, e uma criação mais substancial, mais fundamentada de sentidos, de significados. E é interessante a gente ver que quando isso acontece, por exemplo, em sala de aula, eu já vi isso, no caso com estudantes de graduação, dialogando com eles, conversando com eles, eles dizem, professor, mas eu ainda não tinha pensado sobre essa forma, ou a junção desses elementos. Eu já tinha tido acesso a essas informações, mas não sabia que na junção ou relacionar um com o outro, isso daria essa ideia, essa forma, que é de fato muito interessante. Então, criar significados é dialogar, buscar essa relação com aquilo que já se encontra, com cruzar a diversidade, os vários elementos. E aí eu penso acho que a gente contribui, tem um papel importante, nós educadores, e o próprio jovem, ao trazer as suas demandas, as suas dúvidas, os seus anseios, os seus projetos, e nesse encontro a criação de significados, tanto para o próprio educando quanto para o próprio educador, porque se educar é criar sentidos, significados, não a priori e a rigor
não existe uma educação pré-estabelecida, ou pelo menos um ato de ensinar pré-estabelecido. Você pode ter um roteiro, pode ter uma ideia, um esquema, mas o fato de você ter contato direto com uma sala de aula é sempre algo novo também, no sentido mais original do educar, do ensinar, porque você vai, na interação, criar, apresentar algo novo, pelo menos enquanto processo. O conteúdo, de fato, pode ser um conteúdo já visto. Aliás, é o legado histórico acumulado. Nessa perspectiva da construção de sentido, tem uma máxima socioconstrutivista que diz que a gente só conhece aquilo que construímos, seja mentalmente, seja na relação, no processo da interação com os objetos, com as pessoas, com o mundo. Então, a gente só realmente conhece aquilo que a gente constrói, não só aquilo que a gente não ouvindo ou recebendo. E a gente só aprende aquilo que faz sentido. Por isso que a gente esquece a maioria das coisas, porque quando elas não fazem sentido, a gente esquece. A gente tem uma curta memória nesse sentido. E aí eu acho que quando a gente fala de conhecimentos, como fazer com que o sujeito, o conhecimento tenha sentido, é fazer esse contato com a realidade. E a partir desse contato, usando a metáfora de antes, é que ele saia do mapa e vá para o território, que ele manipule esse território, que ele tenha contato com a realidade, com as pessoas, com as situações. A gente está falando de um determinado tema, de um determinado assunto, que tenha o contato, que faça essa experiência concreta, né? E a partir disso pode ter sentido e isso pode construir realmente significado para a sua vida, aquele tema e aquele conteúdo concreto. E tem um outro sentido que eu acho que é importante a gente pensar nesse mundo que nós estamos, que é de muitas transformações e crise, que o Carlos também utilizou na expressão inicial, que é muitas vezes que se fala de falta de sentido de vida, não de um conteúdo, mas a falta de sentido da vida. E aqui a importância de como que a gente trabalha projetos de vida com os jovens e no ensino médio sobretudo. E eu acho que essa é a grande demanda, que hoje não só ter as informações, ter o conhecimento, mas ter o sentido de vida. O que vai te motivar? Aquilo que tu vai realmente gastar todas as tuas energias e que tu precisar dedicar tempo, se que tu não puder dormir uma noite, tu vai ficar porque aquilo lá tem sentido para a tua vida. Esse é um grande desafio, porque nós vivemos nessa era que muitos falam da crise das utopias, né, de crise de sentido da vida. E aí os jovens podem encontrar na escola, podem encontrar nos educadores justamente esses personagens, esses sujeitos que vão ajudar, não a dar o sentido atribuído, mas ajudar que o jovem construa e incentivá-lo para isso. E uma outra conclusão que ao longo dessa trajetória que fui tendo um trabalho com jovens é de que todo jovem em algum momento da sua vida ele precisa encontrar alguém, seja um educador, seja um pai, seja um parente, seja um amigo, que acredite nele mais do que ele mesmo em si. Por quê? Porque nessa fase do caos, da crise, de buscar as alternativas e muitas vezes ter as portas fechadas, a tendência é desistir. A gente tem isso no mundo adulto. Quantas crises a gente não passa pelas portas que se fecham, pelas dificuldades, pela velocidade e quantidade de coisas. Imagine isso para o jovem que está vivendo todo um processo de construção identitária, de relação e de busca de construção desse sentido. E ter alguém que chega para ele e diz, não, tu é capaz, tu tem condições, vamos lá, tu acredita nisso. Isso é super importante, justamente porque ele está na fase de não acreditar. E aí essa acreditação, alguém que vai ali e pontua, isso é super fundamental no processo educativo, que extrapola um elemento racional, técnico-científico, mas que também deve ser parte da escola de ajudar a construir sentido de conteúdos, mas também de vida, né, para esses sujeitos. Eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem também na educação. Bem, então nós queremos agradecer aos professores que, em síntese, né, trouxeram reflexões muito pertinentes, bastante aprofundadas acerca das juventudes e da educação, de modo geral. O professor Carlos
fez uma análise, né, começou a sua fala fazendo uma análise da crise da educação a partir de Hannah Arendt, abrindo perspectivas para pensarmos o passado e o futuro da educação e deixando o convite para refletirmos sobre liberdade, sobre humanidade, a incompletude do sujeito, o sentido da educação, falou das preocupações juvenis e falou um pouco da escola como reprodutora de esquemas e não como formadora de pessoas que saibam pensar. O professor Maurício nos brindou com um olhar muito rico e positivo acerca das juventudes, partindo do conceito de juventude e apontando a complexidade que circunda a constituição das juventudes na atualidade. Trouxe a ideia de aceleração das gerações e falou um pouco das 4 formas de olhar os jovens. Talvez essa ausência de participação dos jovens na escola e em outros processos da sociedade se deva a essa primeira forma que você trouxe, que é de entender o jovem como alguém que não está pronto, que não tem o que dizer, que não pode contribuir. Talvez isso faça com que a gente sinta a necessidade de mostrar o caminho, de repente eles encontram um caminho melhor do que aquele que a gente está apontando, mas a gente não consegue perceber isso em certos momentos. O professor Maurício também chamou a atenção para o modo como as escolas tornam os jovens invisíveis e para a importância da cultura juvenil digital, que é essencial hoje para quem trabalha com juventude, com educação. A gente precisa estar atentos e antenados mesmo a essa questão. Isso, claro, uma síntese e outros elementos surgiram na fala de vocês, mas eu gostaria de abrir aqui um espaço de 2 minutinhos para que vocês pudessem fazer as considerações finais, dizer de repente alguma coisa que ficou e que vocês gostariam de retomar. Bom, eu vou finalizar então com uma metáfora, um pensamento e uma sugestão. A metáfora é do sociólogo francês, bem conhecido, do Bourdieu, que ele tem um livro intitulado Contrafogos. Contrafogo é uma tática usada pelos bombeiros quando existe um fogo de grandes proporções e de difícil acessibilidade para caminhão de água chegar lá e combater o fogo. Tu chegar lá e bater, tu não consegue combater altas labaredas. Então o que os bombeiros fazem? Um contrafogo, do sentido contrário. Se o fogo está vindo de lá para cá, faz daqui para lá, quando chegar no meio, se extingue. O que eu quero dizer? Para o trabalho com a educação, e com jovens sobretudo, muitas vezes que a gente tem dificuldade e não consegue trabalhar determinado tema ou tem um problema muito grande, a gente fica ali trabalhando, porque esse problema, porque isso, porque não queremos, a gente fica no discurso contra esse fogo que está vindo, mas a gente não faz o movimento contrário. Por exemplo, se a gente é contra o individualismo, que hoje impera muito forte na sociedade, não adianta só criticar e ser contra o individualismo, tem que propor ações coletivas, comunitárias, porque aí a gente faz esse processo. Essa é a metáfora. O pensamento, muitas vezes quando a gente se depara com agora essas diretrizes para implementar e no ensino médio, a gente se depara, mas é muito difícil, porque como é que a gente faz, o como que nos toca, e a gente muitas vezes, por mais que sejamos otimistas, nos bate o pavor. E aí uma frase do Gramsci que diz, nós precisamos nesses casos equilibrar o pessimismo da inteligência, que nos diz, racionalmente é muito difícil, a gente não vai conseguir, com o otimismo da vontade. Não, mas a gente consegue, e principalmente se a gente fizer junto, nós vamos dar conta disso. E a sugestão, aqui é mais bibliográfica, para discutir ensino médio, eu estava dizendo que finalmente esse debate chegou no ensino médio sobre juventude, que a gente não falava, sobre jovens no ensino médio. Saiu uma publicação no mês passado muito importante, intitulada Juventude e Ensino Médio. É uma produção aí de vários autores, mas foi coordenada pelo Juarez Dairel, que é lá do Observatório Jovem da UFMG, do Paulo Carrano, do Observatório Jovem do Rio de Janeiro, e da Carla Maia. Esse livro, ele está disponível em PDF, é só colocar o título, Juventudes e Ensino Médio, Diálogos, Sujeitos, Currículos, tem ele integral para download. E ele traz contribuições muito importantes para essa discussão que a gente está fazendo no ensino médio e certamente pode contribuir para quem está pensando e discutindo. E o último, eu citei aqui na minha fala algumas referências a Viviane Mosé, que é uma filósofa da educação, o livro lançado ano passado, A Escola e os Desafios Contemporâneos.
onde ela trata no início uma discussão dessa crise, dessa perspectiva da educação, e depois ela tem uma série de entrevistas com educadores importantes, Moacir Gadotti, Rubem Alves, Madalena Freire, discutindo essas questões da implicação da escola e os seus desafios contemporâneos, que eu acho que ajuda a continuar a discussão, porque isso não para aqui, isso precisa continuar, né? Então é uma referência e uma indicação. Obrigada. Bom, eu também gostaria de terminar falando e expressando o contentamento por esse momento. E como iniciei com a Hannah Arendt, com o pensamento dela, gostaria também de finalizar destacando que nós educamos na medida e proporção de que quando decidimos amar o mundo e assumir a responsabilidade por ele. E ao assumir essa responsabilidade, nós o salvamos da ruína, do desastre. Sem a renovação e a chegada desses jovens, nós não teríamos esse novo, esse futuro. Por isso, a educação de qualidade ela se faz quando decidimos amar as novas gerações para não expulsá-las do nosso mundo e abandoná-las aos seus próprios recursos. É preciso, então, acolher esse novo, e esse novo se dá nessa relação com esse legado do passado. Também, já que foram também anunciadas algumas obras, eu gostaria de anunciar de que eu estou organizando um livro intitulado Juventudes e Tecnologias, Sociabilidades e Aprendizagens. Ele vai sair no próximo semestre, vai ser editado pela Cátedra Unesco Juventude, Educação e Sociedade e a Liber Libros, e tem vários autores, inclusive alguns aqui da casa, da professor Ricardo Maris, algumas experiências na Alemanha com o professor Bernardo Fischner, e algumas experiências em várias regiões do Brasil, Fortaleza, o Espírito Santo, com jovens do mundo rural, que também não foi tão abordado aqui, né, nós deixamos um pouco, mas que é também uma realidade muito importante. Enfim, fica o convite para a leitura. Ele, depois de editado, também vai ser, depois de 1 ou 2 anos, deve também estar disponível por meio digital. Muito obrigado. Só queria agradecer também, acabei não falando na minha fala, mas agradecer a oportunidade de estar aqui com o Carlos, com o Ivanete, com vocês, né, pelas perguntas, e eu acho que esse diálogo que a gente aprende também e contribui muito para a gente avançar nessa discussão. E que o nosso diálogo de hoje possa manter viva a esperança nas juventudes e na educação, de modo que a gente supere perspectivas preconceituosas das juventudes e descontextualizadas da educação. E, para encerrar, eu gostaria já de deixar o convite aqui para o Brasil Marista para participar, prestigiar os próximos diálogos prospectivos. Já no início de 2015, nós teremos uma 4ª edição, onde serão abordadas as temáticas de currículo. O currículo do ensino médio é a principal temática a ser abordada no próximo. Também temos perspectivas de discutir avaliação em larga escala, então manter o debate sobre o ensino médio. Então todos estão convidados e mais uma vez nós queremos agradecer e parabenizar a vocês por esse belo debate de hoje, pelo nosso belo diálogo. Simbolicamente nós temos uma lembrancinha de agradecimento. O presente tem que olhar. Acho que o presente tem que olhar, então vamos abrir primeiro. Publicação. Tecnologias
Primeiro colunarista. São publicações. Para quem é professor e trabalha com juventude, publicações sempre são bem-vindas. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Tem publicação no digital. Tem online também? Tem. Ah, hoje facilita muito, né? As versões o acesso, então. porque Sim, não que a versão impressa tenha deixado de existir, mas essa versão, o alcance, né? A versão online é... Obrigado, pessoal, pela presença de todos.